toda vez que você lê um versículo, não se esqueça que existe um contexto. E eu tenho 3 perguntinhas básicas para você fazer toda vez que você lê um versículo na Bíblia. Primeira pergunta: quem está falando? Segunda pergunta: para quem está falando? Terceira pergunta: por que está falando? Então isso é extremamente importante, vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Lembre-se que a Bíblia não é de particular interpretação. E o mais interessante é que a igreja primitiva, a igreja cristã e a história do cristianismo revela isso, que os discípulos dos discípulos, né, e a gente tem que entender o porquê que eles realizaram o batismo em nome de Jesus. Vamos explicar muito bem essa questão do nome aí. Na realidade, a igreja, dentro da história do cristianismo, ela sempre realizou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas surgiu esse movimento, como eu falei aqui, e aí só batiza em nome de Jesus. Mas vamos lá, o que o pastor falou acerca do contexto, né, de qualquer texto, você tem que ver o contexto. Então eu gostaria que o pastor, aqui já inicialmente, contextualizar para mim, não com um versículo isolado, como está Mateus 28:19, o batismo trinitário. A gente já parte por aí. A teologia pede, né, é regra básica da teologia, contextualizar. Mateus 28:19 está isolado. Isolado do quê? Do seu contexto com relação ao batismo. Fórmula trinitária. Ele está sozinho. Então, mas lá não é Jesus falando a fórmula? Ué, então tem que ter a prática. O livro de Atos, que está registrado. Vamos explicar. O livro de Atos Prossiga dos no Apóstolos. seu raciocínio, vamos explicar. Pois o senhor falou o quê? Tem que contextualizar. Isso. Não foi isso que o senhor falou agora há pouco? Então eu gostaria que o senhor contextualizasse para mim, Mateus 28:19. Qual é a... Onde contexto é que o lá. contexto aí? Bom, em primeiro lugar, Mateus 28:19, em momento algum afirma que Jesus é o Pai. Em momento algum também afirma que ele é o Espírito Santo. Não, a questão não é essa. Então, se isso fosse verdade, o que não é, entraria em contradição com inúmeros versículos da Bíblia. Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aí, 2 pessoas. Eu e o Pai somos duas pessoas. A gente não está falando de trindade aqui. Eu sei, o assunto é batismo. Isso, nas então. águas. Mas então, por que você batiza em nome de Jesus? Porque você nega a trindade. Então, o fato de negar a trindade, o batismo válido para você é só em nome de Jesus. Espera aí que eu não terminei. Sim, então,